Você me disse que tá lendo um livro sobre sonhos. Foi. Eu tava com vontade de ler esse livro já fazia um tempão, sabe? E porque eu vi, acho que alguém comentando na internet, e aí eu procurei ele, né? Aí eu falei, eu vou comprar, uma hora eu vou comprar ele. E aí eu comprei e eu comecei a ler. E é um neurologista, né? Que ele faz uns estudos, aí ele fala um pouco sobre como que a memória é estimulada, né, dentro do cérebro, que ele descreve uma cirurgia cerebral com a pessoa acordada, né? Então, ele menciona que ele toca uma parte do cérebro e a pessoa tem uma lembrança, toca a outra parte, ela sente um gosto, né? E eu acho super legal, né? Duas coisas que aconteceram enquanto eu estava lendo esse livro. A primeira foi, ele falou que por mais que os nossos sonhos, né, sejam um reflexo do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que a gente acaba sonhando coisas que a gente pensou, né? Ou se você teve um dia estressante, você pode ter um sonho mais agitado, né? Ele fala que nós passamos muito tempo em frente às telas, mas é muito difícil a gente sonhar com telas. E aí ele falou isso. Ele falou isso e eu fiquei assim, não é possível. Aí eu fiquei extremamente obcecada e por umas 3 noites eu sonhei que eu ficava procurando algum tipo de tela. Aí na terceira noite eu sonhei que eu tava com os meus pais fazendo um negócio e eu precisava ajudar meu pai, e aí eu falava com ele através de um celular, né? E aí eu pensei, eu acho que eu refutei ele. É porque você ficou fascinada nisso, né? Exatamente. É tipo, não pense no martelo vermelho, e aí você automaticamente. Pensa. E outra coisa que eu achei legal é como ele descreve a paralisia do sono. Eu tava conversando com uma colega e aí ela começou a me contar um negócio, né? E aí ela falando, eu pensei assim, nossa, minha mãe já teve a mesma coisa. Eu cresci com a minha mãe contando a mesma história. Uma história bem parecida. Aí eu lendo o livro, cheguei lá descrevendo exatamente o que as duas tinham passado. Acordei de madrugada, não conseguia respirar direito, senti um peso em cima de mim, vi uma criatura extremamente assustador, parecia que delícia. Um demônio, né, e tudo mais. E era exatamente o que estava falando no livro. Elas estavam descrevendo, né, uma paralisia do sono. E aí ele fala, né, que pra você... que é muito comum as pessoas terem paralisia do sono. Então, muita gente já pode ter passado por isso sem saber que era uma paralisia do sono. E aí ele fala que a única forma de você, tipo assim, não ter... Na verdade, não é nem não ter, né? Porque se você tiver uma tendência a ter paralisia do sono, você vai ter. Mas a melhor forma de você não se desesperar, né? Porque você não consegue falar, você não consegue gritar, você tem dificuldade para respirar. É você entender que aquilo ali é o seu subconsciente e que você tem que trazer razão para aquilo falando para você mesmo. Tá tudo bem, isso aqui é só um sonho, isso não é real, isso não tá acontecendo de verdade. Pô, mas aí é a mesma coisa. Desculpa, não tô refutando o autor do livro, mas... quando a pessoa fala assim pra aprender a nadar, e aí ele fala assim, quando estivesse afogando, não se desespere. Pô. Essa é boa. Tipo... Eu não tinha pensado nisso, mas assim, é o típico caso de você falar assim, muito fácil falar, difícil fazer. Exato. A questão é que assim, eu não sei quando, mas eu sempre tenho sonhos lúcidos. É muito difícil pra mim acordar de um sonho e acordar assustada, a não ser que eu esteja, tipo assim, no sonho, passando por um momento, assim, que já aconteceu de eu acordar chorando, né? Tipo assim, eu passo por uma coisa, assim, muito triste no sonho, eu acordo com aquela... Aí eu, nossa, acordei, ufa. Mas eu tava meio chorando, sabe, enquanto dormia. Porque normalmente eu consigo ter essa parte racional no meu cérebro enquanto eu tô sonhando. Tipo assim, eu vejo uma coisa muito absurda no meu sonho, eu automaticamente no sonho penso, é um sonho. Isso aqui é com certeza um sonho. Tô sonhando. Caramba, você tem um hack no cérebro, então. Só que eu acho que eu tenho isso porque quando eu era criança eu tinha muito pesadelo. Eu tinha pesadelo de ter medo de dormir. Eu tinha medo de dormir. Uhum. Porque eu pensava, se eu dormir eu vou ter pesadelo, eu não quero. E a imaginação de uma criança é assim, complicada, né? Porque eu tenho medo de escuro. Porque no escuro você não sabe o que você tá vendo. E a minha imaginação, ela é muito fértil. Então, se eu estou sozinha num ambiente escuro, se eu não fechar os meus olhos, eu ficar com os olhos abertos, qualquer, assim, mínima iluminação que o ambiente tenha, eu vou enxergar alguma coisa.
Então, quando eu era criança, eu não entendia que aquilo era minha imaginação. Então, eu me assustava muito. Só que conforme eu fui crescendo, né, eu fui, tipo assim, tendo aquelas conversas comigo mesma que eu falava assim, não, tá tudo bem, isso é minha imaginação, né? Fui entendendo que era minha imaginação. E aí, conforme eu ia dormir, eu não deitava e dormia, tipo, pensando que eu estava no escuro e que poderia ter alguma coisa me observando ali. Porque era isso que provavelmente gerava os meus pesadelos. Eu contava na hora de dormir. Contava o quê? Carneirinho? Não. Eu tentava contar carneirinho, mas... Bom, provavelmente por causa do déficit de atenção eu me atrapalhava toda. Mas aí eu ficava contando o relógio, sabe? Eu imaginava um relógio e aí eu ficava contando. Tipo, 1h05, 1h10, 1h15. Nossa, que E aí, vida difícil a sua, assim. Eu só fecho o olho e durmo, né? Então eu fazia isso quando eu era criança, né? E aí eu não tinha pesadelo, mas aí eu comecei a, tipo, ter os sonhos mais malucos, que pra mim são, assim, incríveis. Eu amo os meus sonhos. Olha aí. Como é o nome do livro, pra deixar como indicação aqui pros ouvintes? Porque sonhamos. Porque sonhamos. O autor é o Dr. Rahul Ranjal. O que o cérebro adormecido revela sobre a vida que levamos acordados, da editora Sextante. Então fica aí a indicação aqui da Vanessa. Pra você que sonha muito, deve ser legal. Pra mim, que apenas vejo um borrão preto e acordo no dia seguinte, também pode ser também que seja útil. Bora pro papo. Bora. Bem-vindos a mais uma reunião do A. My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Amigos e... Anedotas. 1, 2, 3, 4. Olá, amigos desse podcast. Está começando mais um AA, o seu Amigos Anedotas. Eu sou Eliab Santana e eu estou aqui com ela, a Vanessa Sonhadora Dantas. E aí? Tudo bem? Tudo bom, Van? Tô bem. Hoje a gente vai falar de uma época da nossa vida que a gente se achava incrivelmente foda, pelo menos no meu ponto de vista. E aí hoje, quando eu cresci, eu vejo que eu era um ser humano provavelmente insuportável, porque é assim que eu enxergo essas pessoas nessa fase da vida. A gente vai falar sobre a adolescência e o despertar do caráter dele, né? É aquela fase que você não é mais criança, você tá aqui ali naquele limbo, nem adulto, nem criança. E é a partir daqui que é onde você começa a tomar decisões importantes na sua vida. Então, ou você tá entrando no ensino médio, ou quando você for conseguir o primeiro emprego, o jovem aprendiz, no caso. E aí, é onde te perguntam o que você quer ser quando crescer. É onde você já tem que pensar no seu futuro, entendeu? Porque se você não pensou na adolescência, você tá muito atrasado. E muitas outras coisas que vai definir o nosso caráter, sobre se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa ruim ou uma pessoa boa. Na verdade, ninguém é 100%, mas aqueles pequenos desafios que Jesus, Vanessa, coloca no nosso caminho. Sabe quando você recebe um troco a mais? E ali é um teste de caráter, se você devolve ou não. Se você devolve ou não. A partir daquele momento, tá definido ali, tá escrito que ser humano você será. Ai, meu Deus. Já aconteceu com você, é isso? Ah, já, muitas vezes. Sabe o que aconteceu uma vez comigo? Eu tava no mercado com a minha mãe. E aí ela pegou ela pegou alho, né? E aí ela falou pra mim, segura aqui. E eu segurei. E eu lembro que tava muita chuva. Eu peguei, tava com o guarda-chuva, né? Segurando. E aí eu tava segurando o alho junto com o guarda-chuva. A gente encontrou uma amiga dela. E aí ela falou, vamos, eu vou dar carona pra vocês, tá chovendo muito. Na hora que eu entrei dentro do carro, que eu olho o guarda-chuva, tava o alho pendurado no guarda-chuva. E eu não vi. Então, tipo, eu passei pelo caixa com a minha mãe, segurando o alho, fui embora, minha mãe pagou a compra e a gente trouxe o alho. E eu só fui ver depois. Putz. Mas eu acho que se eu recebi o troco, por exemplo, a mais na adolescência, eu acho que eu não devolvi. Porque você não contava o troco, né? Não, mesmo talvez contando, mas é o famoso, estou na vantagem, sabe? Ah, sei. Esse dinheiro agora é meu e não da minha mãe, entendeu? Tipo assim, entendi. Entendeu? Dei o troco pra ela e fiquei com R$1 a mais, era algo assim.
Mas, Van, eu quero falar primeiro sobre educação, né? Nossa base ali de formação. A gente estudou junto, né? Começamos da primeira série, depois a vida foi nos afastando, aproxima, afasta, aproxima. E aí eu posso dizer que eu era um aluno bem medíocre. E quando eu digo medíocre, eu quero dizer de mediano, tá? Então, assim, o máximo pra mim era uma nota B, sei lá. Hoje seria o quê? Um 7, talvez? Um 7, 8 ali no máximo ali. E eu nunca quis me esforçar tanto pra ser um nota 10. Eu nunca quis, assim. A meta pra mim era passar de ano. Sim, a minha Afinal, também. tipo, né? Ensino fundamental, ensino médio. Pô, eu só quero concluir aqui esses 11 anos de escola que você passa ali. Igual eu vi uma vez no Twitter. Nossa, eu tenho que estudar pra eu terminar o meu ensino médio. Aí alguém comentou, se você precisa estudar pra terminar o ensino médio, você é burro. Né? São realidades totalmente diferentes, né? E hoje tem um ano a mais, né? Esse ensino, então... Eu lembro que, assim, do meu ensino, todo esse meu tempo de escola, eu nunca tive uma preocupação em ser o nota A, mas também não tirar vermelho, sabe? Eu sim. quero era passar de ano. Pô, um C, um 6,5, passa, vambora, sabe? Esse era eu. Esse era o meu caráter sendo desenhado ali. Não seria o melhor, mas também não seria o pior, sabe? Sim. Eu super te entendo, porque eu também era assim. É engraçado, as pessoas viram pra mim e falam assim, mas você era uma das alunas mais inteligentes da escola. Eu falo assim, de onde vocês tiraram isso, gente? Tipo, Ou eu essa acho galera é incrivelmente burra, né? Não, eis a questão, né? Que aí eu tava conversando com uma aluna minha, né? E aí ela disse que quando ela entrou na faculdade... Ela se achava muito inteligente. Quando ela entrou na faculdade, ela caiu na real de que, na verdade, não é que ela era muito inteligente, é que os amigos de escola dela eram muito burros. Exato, a régua tava baixa, Tava né? baixa. E aí eu fiquei pensando assim, eu nunca tive também essa aspiração de, tipo, ser a melhor aluna. Tipo, tinham pessoas que estudavam comigo que eu lembro que ficavam chateadas porque tinham tirado um B. E eu assim, tipo, yes, não tirei C. Não é vermelho, né? Ou tipo assim, tirei um C. Caraca, que bom não foi D. Tava esperando um D, mas consegui um C. Gente. Porque... É dar valor às pequenas coisas, sabe? Sim. E eu lembro que você falou, né? Tipo, que hoje em dia são 12 anos, né? A gente ficou 11 anos na escola. Eu lembro que quando a gente tava indo pro ensino médio, começou esse papo de que, vai aumentar um ano, vai aumentar um ano. Eu lembro que o meu desespero foi enorme, que eu falei, eu não aguento mais um ano. Eu quero sair dessa escola, pelo amor de Deus. Não! Aí, graças a Deus, a gente se formou e aí depois que fizeram essa alteração, né? Tipo, haha, seus otários, bem feito. Não, imagina pra quem, sei lá, faltava 2 anos e aí, surprise, motherfucker, Pois mais um, toma. Mais um, nossa. Mas eu acho que a maioria do pessoal que pegou esse ano extra, né? Eu acho que eles eram crianças, então eles não devem ter sentido tanto. Mas a gente tava ali, tipo, entrando no ensino médio, 3 anos, beleza, Já 3 rolava anos. o assunto de que ia aumentar, E aí a gente assim, não, cara, não pode ser, meu Deus do céu. Você chegou a fazer cursinho, Senac, Senai, Fiz. sabe, ali... Fiz muita coisa, nossa. Quando eu tava na 8ª, eu fiz cursinho. No 8º e no primeiro ano do ensino médio, eu fiz cursinho. E aí depois eu passei no Senai. E aí o 2º e o 3º ano do ensino médio, eu fiz Senai e o ensino médio normal. Então O que curso era o Senai? eu fiz marcenaria. Você gosta ainda, né? Gosto. Eu tentei fazer mecatrônica. Não faço ideia do que é isso. Eu tinha amizade com o pessoal do curso de mecatrônica. Era legal as coisas que eles faziam. Tipo... Era. Vamos usar uns Lego aqui pra poder... Uns fios elétricos pra poder fazer um elevadorzinho que sobe. E aí teve um projeto grande que eles fizeram, que foi no Natal, que eles colocaram um robozinho dentro de um ursinho de pelúcia gigante, né? E aí o urso, ele se mexia a cabeça e tinha uma câmera na ponta do nariz. Era da hora o curso. Caramba. Aí, ó. Mas nada a ver comigo. Você não ia gostar. Não, nada a ver comigo. E você não trabalhou nessa época? Era só estudo? Trabalhei.
Você trabalhou? Trabalhei. Você fazia curso, escola e trabalho? Não, não pode. Durante o ensino médio foi o ano, assim, foram os anos mais agitados da minha vida, né? Porque eu fazia curso de inglês, eu fazia o Senai, estudava à noite no ensino médio e ainda consegui participar de uma banda por um curto período de tempo. Nossa, pode crer, você teve uma banda. Como era o nome da banda? A banda era do Hell. Do Hell? Acho que era isso. Hell de Inferno? Aqui eu tava claro. com os meninos, depois eles trocaram, né, e Sim, continuaram sim. com a banda, aí sim. Do Hell. Bem boba. Claro, como adolescência, né? Mas aí eu fazia, e aí eu lembro que foram minhas primeiras, ali no ensino médio, segundo e terceiro ano do ensino médio, foram as minhas primeiras experiências buscando emprego. E aí eu já, logo na minha primeira oportunidade de emprego, eu já sofri logo um preconceito gigante, absurdo, porque era a primeira turma que tinha uma quantidade muito grande de meninas no Senai. Senai geralmente tinha, tipo, 1 ou 2 meninas por turma. E aí o curso de marcenaria, de repente, é 50% menina, 50% menino? O que tá acontecendo? Todas as meninas eram muito boas trabalhando ali na marcenaria, né? A gente fazia todas as coisas que a gente tinha que fazer, a gente fazia e tudo mais. E aí a gente surgiu uma oportunidade de emprego, né? Pelo próprio Senai. E aí tinha uma assistente social mandava a gente pra fazer a entrevista, e chegando lá, eu e mais uma outra amiga, que a gente tinha sido selecionada pra poder participar do processo seletivo, chegamos lá, minha mãe tava junto, né, porque a gente era menor de idade, tinha que ir um adulto com a gente. O cara pegou e falou, vocês são do Senai? Aí a gente, sim, acho que tem alguma coisa errada. Eita. Aí ele voltou e pediu desculpas e falou, olha, desculpa, a gente foi bem específico quando a gente falou que a gente tava procurando meninos, a gente não pode contratar vocês, porque é uma fábrica. É uma fábrica que só tem homem. E pra gente contratar vocês, a gente teria que ter um ambiente que fosse apropriado pra vocês. Infelizmente não é. Meu Deus. Nossa, temos que mudar a estrutura inteira da empresa, né? Exatamente. E não vamos fazer isso. E eu lembro que eu virei pro cara e falei assim, você me desculpa, mas você tá aqui com as melhores alunas do curso. Era você e mais quantas? Eu acho que era eu e mais 2 meninas, se eu não me engano. Eles pensando, você é louco, não compensa. Exatamente. E aí a gente falou, nós somos as melhores alunas, que tipo, eles mandaram a gente porque a gente é boa mesmo. Tudo que os meninos fazem, a gente faz. E aí ele falou, eu entendo, eu não descarto a qualidade do serviço de vocês. Com certeza vocês são muito boas, mas infelizmente não é isso. Não é porque eu acho que vocês não sejam qualificadas, mas é porque realmente o ambiente não é pra meninas. E aí a gente veio embora assim, tipo, desconsolada. Caramba. Eu fiz um curso profissionalizante, Unibis, eu acho que é esse, sei. Né? Na Unibis. E aí foi de lá que eles me encaminharam. Então, e era um curso bem legal, porque era o dia inteiro. Então a parte inteira, acho que das 8 ao meio-dia, você tinha rotinas de escritório. Então, dinâmicas ou ensinamentos de como seria o mundo corporativo. Na época ela até usava que O Diabo Veste Prada, o filme, aquilo seria o seu mundo de trabalho. Porque, né, romantizavam que aquilo tudo era aceito, que o seu chefe fazer tudo aquilo era permitido. Era afinal, literalmente você vai passar por tudo isso aqui, ó, tá vendo? É horrível, vai e não ter é errado, né? Eles falavam, né, então, beleza. Ainda bem que hoje o mundo mudou. Você mas tem a que gente ser ficava resiliente. Meu Deus, Então a gente ficava nisso, né? Tipo, nossa, caramba, então beleza. E aí à tarde tinha um almoço, eles davam um almoço, e aí à tarde tinha um anexo, e na época eu fazia montagem e manutenção de computador. Pam, né? Nada a ver. Nada a ver. E aí de lá eu fui encaminhado para um escritório de advocacia. E eu lembro que, como eu fui um dos melhores alunos, Vanessa, eu fui encaminhado antes régua mesmo... baixa lá. Régua baixa, muito baixa. Eu fui encaminhado antes do curso acabar. Então faltava acho que um mês pro curso acabar, e já tava trabalhando, e aí eu voltei só pra fazer a formatura e tudo mais. E quando eu tava nesse escritório, era como se eu fosse uma criança no meio de adultos, sabe? Eu já era talvez maior de idade. Eu acho que... Não era. Não era maior de idade. Mas pra mim, ver os homens barbados e mulheres e, sabe, a galera de terno e gravata, era como se fosse, nossa, eu estou no meio de adultos. Eu ainda não me sentia ainda adequado a poder
trabalhar, né? Ganhar um salário com a minha mão de obra. Apesar que era uma coisa muito fácil na época, né? Jovem aprendiz, né? Trabalhava 6 horas e tudo mais. Mas ainda assim, eu não me enxergava como um adulto. Era como se eu fosse uma criança olhando pra cima ainda, sabe? A ficha demorou a cair. Ainda mais que quando você pegava... Que a galera era muito boa lá no escritório, então me tratava como um deles. Claro, eu sofri muito bullying, sabe? Aqueles trotes de... vai lá no 27 e me traga pastas redondas pra cartas circulares. Os trotes, Deus. né? Vou lá. Aí você E chega aí- lá em cima. E aí eu me passando de mês em mês. As minhas acabaram. Fala com o Jorge ali, ó. Ai, e aí, nossa, que aí eu ia. sacanagem. E eu- Aí teve uma vez que eu me liguei e falei, porra, Acho que eles estão me zoando. é. Você não Bom. sofreu bullying suficiente na escola, tá vendo? Eu não, cara. E pior é que eu apanhei muito na escola, né? Então. E acho que assim não foi o suficiente. Mas era outro tipo de bullying, né? Era Um bullying corporativo, né? Um bullying corporativo, é exatamente. diferente, né? Então eu tinha esse meio... Esse choque, sabe? De não me entender como um homem, sabe? Eu ainda era um menino Ney. E mesmo todo dia 30, caía um dinheirinho ali, eu poder comprar as minhas coisas, ajudar a minha mãe. A gente sabe que nesse momento da vida, você já tá... O seu caráter já é formado, né? Dizem que já forma a partir dos 7 anos. Eu ainda suspeito disso, mas quem sou eu pra falar dos cientistas? Não sei. O nosso cérebro, ele só se forma completamente depois Aos dos 25. 25. É. Que é quando toda vez que eu converso com alguém com menos de 25 anos, eu penso assim, tudo bem, a muleira não fechou ainda. Vai demorar Tanto um é que tempinho. fala que a adolescência é até os 25 agora. Então. Eu super te entendo, porque você devia ter o quê? 17, 18 anos? É isso. Você não é adulto e você não é criança. Só que, tipo assim, as pessoas não querem te enxergar como um adolescente, porque você não tem que agir mais como adolescente. Não, pior, não querem te enxergar como uma criança. Eles querem te colocar na mesma categoria de um adulto. Tipo, Sim. você é barbado, você já sabe o que Exatamente. faz. E fico, não sei. Eu sou uma idiota. Por favor, me explica o que eu tenho que fazer, por favor. Não coloque essa carga de responsabilidade. Em cima. Exatamente. O meu primeiro emprego quando eu fui contratada, né, foi num ateliê, né? E eu não fui colocada na marcenaria, eu fui colocada num tratamento de couro. Eu fazia... Caramba, couro? Animais mesmo? Sim, couro de verdade. Olha aí. A gente... Eram artigos, tipo, de papelaria de luxo, sabe? Então, tipo assim, tinha aqueles risque e rabisque, né? Que é aquele negócio feito assim de couro que você coloca um papel em cima e você vai rabiscando, vai tirando o papel jogando fora. Tem aqueles porta-trecos e era tudo feito de couro e madeira. Então, era madeira revestida com couro ou couro normal. Então, eu fazia o tratamento do couro, eu limpava, eu lixava as bordas e eu passava aquela... Sabe aquela... quando você vê alguma coisa de couro, né, que não é necessário, não precisa ser necessariamente couro de verdade, mas eles têm aquela bordinha assim, sabe, como se fosse uma melequinha, como se fosse uma cola. Tá. Sim, Então, uma cola. Eu fazia essa pintura, eu gostava de fazer o que eu fazia, né, era super sossegado, era bem mão na massa, né, e aí a minha primeira experiência ruim foi porque eu me machuquei numa máquina. E aí? Eu raspei o meu braço na máquina, e aí, sabe quando, tipo assim, não foi uma coisa absurda, sabe quando só sai a melanina da pele? Tá. E aí eu pedi pro rapaz que trabalhava comigo, né, que era ele era o adulto, né, que ele era mineiro, e minha mãe é mineira, né, minha mãe falava pra mim assim, cuidado que homem mineiro... Ô, louco. Palavras de uma mineira, né? Então, aí falava assim, tipo, nossa, que besteira da minha mãe, né? Aí eu fui pedir pro mineiro lá me arrumar alguma coisa pra eu limpar meu machucado. Ele me deu e eu não senti nada. Só que quando eu cheguei em casa, que eu fui tirar o algodão que eu tinha colocado pra proteger, pra continuar trabalhando, o algodão grudou tudo. Ai, meu Deus. Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim, Vanessa, não ardeu quando você passou a água oxigenada lá? Eu falei, não, então aquela água oxigenada tava vencida. Aí eu falei, não. Aí ela, quer ver? Aí ela pegou a água oxigenada dela, jogou, eu sofri tanto. Que ardeu muito. Eu xinguei assim, sabe, pra caramba, porque eu fiquei
puta porque eu tava sentindo dor e puta porque, tipo, realmente o cara me deu água oxigenada vencida. Ou ele te deu só água, né? Tipo, É, tava no tipo, potinho de água oxigenada. Oxigenada e era só água. E aí eu lembro que isso meio que abriu um pouco a minha mente, e aí eu comecei a questionar algumas coisas, e aí eu, tipo... Então eu falei assim, eu acho que o chefe, ele me deu água oxigenada vencida. Ele, você acha? Aí eu comecei assim, e esses extintor aí? Aí ele, deve estar vencido filho. também. Deve ser igual aquela fábrica que você não conseguiu entrar. Devia ser assim também. Pô, Aí eu fui procurar, né, o vidrinho de água oxigenada, já tinha sumido, o cara já tinha escondido. Aí eu saí, né. O cara, ele era um alemão, eu era menor de idade, né. Então a minha mãe teve que ir lá comigo pra eu poder pedir as minhas contas, né. Ele não queria me pagar, eu tinha feito hora extra, ele não queria me pagar. E aí ele começou a falar mal, falar que brasileiro era tudo preguiçoso. Aí eu não aguentei, eu falei pra ele que, peraí, preguiçoso não, você quer demais. Se tem uma coisa que eu não sou, é isso. Eu tava sempre aqui no horário, nunca me atrasei, sempre fiz o meu trabalho. Ele tava literalmente ali, tipo, chutando o cachorro morto. Eu só queria ser paga pelo meu salário normal, né? não, exato. Quando você passa por esse tipo de coisa, de novo, né? Você viu que você não é autossuficiente pra poder lidar com um simples machucado ou uma simples demissão. Pois é. É o que eu falo. Eu agradeço por ter trabalhado em telemarketing, porque eu sei o que é um tipo de trabalho ruim. Um dos trabalhos ruins, onde você tem que lidar com pressão, com meta, te impor que você faça hora extra, porque eu não sei se ainda a regra é que só pode 6 horas de telemarketing. Não sei se ainda é assim, mas na época era. Existe uma regra pro CLT. É, isso. E aí sempre me pediam pra fazer hora extra e nem valia, não valia a pena. As horas que você passava ali. Pro Estado, você é um adulto. Então, a partir de 18 anos, você pode ser preso, é onde você já pode, obrigatoriamente, você tem que votar, tirar sua CNH pra poder dirigir. Então você, Vanessa, com seus 18 anos, com a sua moleira ainda aberta, você pode pegar um carro e assumir a responsabilidade de estar no trânsito. Claro, hoje a gente tá falando que é tudo millennium, ou uma geração Z que nos escuta. Geração Z não. Z e X. Mas eu quero acreditar, assim como Jesus andou nas águas, eu quero ter a fé de que os Gen Z são um tiquinho mais evoluídos do que a gente nos 18, 17 anos. Uma porque eles já foram criados com a tecnologia, né? Então, se a gente fala, como você falou no começo do episódio, as telas e telas, né? Hoje o excesso de informação para eles é muito mais rápido. Então, talvez esse tipo de coisa mesmo, se uma Gen Z passa se machucado, processo neles. É processo sabe? neles, é. Não, eu vejo muito isso. A gente tá numa fase da nossa vida, né, que os chefes são millennials como a gente. Entre os seus 30 e 40 anos, né? Isso. Então, eles estão lidando profissionalmente com os seus funcionários que são da geração Z. E tem muita gente que tem noção de que, assim, passou por coisas, né, como funcionário, que hoje, como chefes, eles falam, eu não quero que os meus funcionários passem por isso. Então, tudo bem. Só que a gente vê que tem uma leva de pessoas que vê a geração Z como, eles são fracos, eles são irresponsáveis. E, na verdade, sinceramente, eu acho muito importante o fato de que eles estabelecem limites. Ah, sim. Coisa que a gente não... Eu acho que a gente não tinha essa... Eu não sei se é maturidade a palavra. Não tinha. A gente aprendeu. Foi aquilo que você disse no curso que você fez. A sua chefe era a Miranda Priestley, ela vai chegar, ela vai virar pra você e falar assim, odiei a sua roupa, vai pra sua casa e troca. Tipo, quê? E você acha que isso é certo, né? Ou que ela tem razão e tudo mais. Ou ela, tipo, o seu chefe vai te maltratar, o seu chefe vai te desrespeitar na frente de outras pessoas e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Só que a gente cresceu acreditando que temos que respeitar os nossos chefes. E a gente tem que respeitar sim. Só que a gente também tem que se dar o devido respeito. Assim, os limites estão aí para serem seguidos. Exatamente. Então eu acho que a nossa geração, né, tem que aprender muito com isso. De que estabelecer limites é muito importante. Uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho é que eu não tenho microgerenciamento. Porque se tem uma coisa que pra mim é absurdo, eu trabalho remotamente, eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que ficar fazendo reunião a cada 2 horas? Isso é uma ideologia de creche, né? Sim, você tem um supervisor e as criancinhas ao seu redor. Aí você tem que ficar toda hora vendo se tá tudo bem, se alguém fez cocô e tudo mais.
No meu caso, eu não preciso, porque eu trabalho praticamente sozinha. E a gente está se comunicando. Quando eu preciso me comunicar com eles, eu me comunico. Mando mensagem, mando e-mail, a gente resolve. Mas eu vejo que tem muita gente que trabalha de casa direto, né? Faz o home office. E aí tem, por exemplo, não, eu preciso falar tal coisa com o meu supervisor. A pessoa não pode simplesmente mandar uma mensagem e falar. Tem que agendar uma reunião. E aí, manda o convite pelo e-mail, faz a reunião online, e eu fico assim, meu Deus do céu. Pra mim, isso é loucura. Eu sempre falei que na época da faculdade, que eu demorei muito pra crescer. Eu acho que, como você falou, hoje o estudo fala que é até os 25 anos. Eu já tava na faculdade nessa época. Aquela jornada de trabalho. Então, trabalhava, né, até as 6, 7 horas. De lá, ia pra faculdade. Da faculdade, ia pra casa. Pra você dormir 6 horas e começar o ciclo tudo de novo. Mas, ainda assim, talvez os valores que hoje eu tenho ainda não eram existentes nessa época, sabe? Era uma parada que eu acho que foi surgindo com os desafios. Então, a vida amorosa, a parada da religião, que é onde você começa a ver um pouco mais... Que antes era tudo lúdico, tudo mágico, e depois você começa a ver os problemas que sempre vai resumir nas pessoas, né? E aí mercado de trabalho, e exploração, e aí aquela jornada de, né, 6 por 1, e aí assim, aí você começa trabalho, talvez... casa, trabalho... Você acha no começo que todo mundo passa por isso, mas não. Aí você entende a palavra herdeiro, ou privilégios, sabe? Sim. E aí você vê que não é todo mundo na mesma corrida igual você. Tem gente que já largou lá na frente muito na frente. E eles vão ter as oportunidades que você não teve e tudo mais. E aí, esses desafios que eu acho que nesse período mesmo, né, que você tá sendo... que a sua moleira tá fechando, acho que é onde te define e talvez o que vai te moldar pra você ser o ser humano hoje. 30 a mais, assim. E claro, a gente falando da nossa época, né? A gente pegou a época analógica e foi pro digital. As coisas foram mudando enquanto a gente foi crescendo. Hoje você tem IAs de diferentes formas e definições e para o que serve. O acesso à informação é muito mais rápido. É muito mais fácil. Muito mais. A galera nunca vai saber o que era ir pra uma biblioteca pra poder pesquisar trabalho. Pô, então. Nossa, mas eu não tenho nenhuma saudade disso. Também não tenho saudade nenhuma disso, nossa. Quem romantiza isso daí tá mentindo. É muita sacanagem. Eu lembro que na faculdade aconteceu isso comigo, sabe? O professor, ele chegou, ele foi fazer uma aula meio que reflexiva, sabe? E aí ele falou, eu quero que vocês vão na biblioteca e procurem sobre tal coisa. E aí a gente, literalmente assim, meu Deus, como é que a gente vai procurar sobre tal coisa sem saber aonde procurar? Porque, assim, não é igual hoje em dia, o professor pergunta assim, o que é moleira? E aí você vai lá e, pesquisar no Google o que é moleira. Não, você tinha que literalmente entender que moleira é um termo científico, então provavelmente eu vou encontrar em livros de biologia. Qual livro de biologia? Aí você chegava lá no corredor, você tinha que procurar um por um. Eu lembro que a gente ficou a noite inteira na biblioteca para poder procurar. E aí o professor, ele fez, né, uma reflexão falando de que é difícil a gente passar uma informação se a gente não ter uma fonte boa. Então, o que a gente tinha passado ali, né, buscando uma fonte, era pra gente não esquecer de que não é fácil, mas que a gente não pode confiar em qualquer coisa. Sim. E eu falei assim... Até hoje, né? Interessante. Até hoje. Podia ter só falado isso? Podia ter só falado isso. Ter resumido, né, em uma frase, né? Mas tudo bem. Foi interessante a experiência, gravou na minha memória. Ô Van, antes da gente terminar, você acha que a nossa geração, ou a que antecedeu, julga a que tá vindo como fraca, porque talvez os desafios foram minimizados? Eu não vou nem dizer que não tem. É o que você tava dizendo no exemplo da sua mãe. Então, os perrengues que nossos pais passaram, a gente não passa. Talvez passou, sei lá, metade, 30% deles. E aí... a que tá vindo não também passa menos, sabe? É o que a gente tava falando de aquela menina que falou assim, nossa, vou ter que pegar ônibus e não sei o quê. Assim, a gente não tinha opção de não pegar ônibus. A gente tinha que pegar e, sei lá, perguntar pro cobrador se passa em tal lugar e confiar que ele ia lembrar que você vai descer ali. E, sei lá, olhar no mapa. Era uma parada assim.
Então será que era porque essa geração nossa, ou anterior, julga a Gen Z que ela é fraca, né, entre aspas, porque os desafios foram minimizados? Porque deve ter desafio hoje, só que são outros. São outros, sim, totalmente. Eu lembro que conversando com uma ex-aluna minha, né, ela falou assim, eu pego o metrô pro trabalho e aí não tem um ônibus, né, que faça o caminho do metrô até o lugar onde eu trabalho, então eu pego o Uber. Aí eu falei, quanto tempo andando? 20 minutos. Você pega um Uber que você poderia dar uma caminhada assim de 20 minutos, sério? Aí ela falou assim, eu sei, eu sou muito mole, eu sou fraca. Aí eu falei assim, não, peraí, não tô te julgando não. Dei uma julgadinha assim, só que... eu tô. Se eu tivesse... Na minha época não tinha a opção de pegar Uber. A gente não tinha essa escolha. Exato. Ou a gente pegava o ônibus que ia dar uma caralhada de volta pra poder não ter que ficar andando por 20 minutos, ou a gente ia andar por 20 minutos. Não tinha essa escolha. É isso. Então, assim, é outra realidade. Então, assim, eles são fracos por causa disso. Não é que eles são fracos por causa disso. É que eles têm essa coisa que a gente não tinha na nossa época. Não, e outra, se você tivesse essa facilidade, a gente ia usar também. ela. Com de novo, certeza. a gente não quer romantizar o problema, pô. Não, de jeito nenhum. A gente queria andar nesse sol do meio-dia por meia hora, falar assim, não, tem Uber, mas eu vou andando porque sim, já vou bater minha meta dos 8 mil forte, passos. eu sou... isso? Pelo amor de Deus. Quem gosta de sofrer é lutador de MMA, cara. Caramba, tá aí. Eles que gostam de ficar apanhando. A gente vai terminar esse episódio com essa frase, tá? Vanessa Dantas falou isso. Quem gosta de sofrer é lutador de MMA. Mas, Van, considerações finais. E aí? Como que é essa transição pra você, né? Em poucas palavras, como foi? Porque eu já me adiantando, eu acho que foi importante. Sim. Eu acho que, assim, eu agradeço que eu passei pelas coisas, mas se eu pudesse repetir, talvez não repetiria. Sim. Não gosto de romantizar nenhum problema, mas assim, que bom. Concordo plenamente com você, porque assim, é um negócio que você olha pra trás e você fala assim, caraca, eu passei por isso. Se fosse hoje em dia, eu tenho outra cabeça. Só que naquela época eu não tinha, então tá tudo bem. Mas eu acho que é isso, eu acho que tá todo mundo bem, no seu tempo. E graças a Deus hoje em dia a gente tem... Uber. Nossa, vai ser com essa. Amigos, siga a gente nas redes sociais, nossas redes estão aqui fixadas nesse episódio. E vamos lá, vamos continuar esse papo, manda mensagem pra gente, DM, porque é isso, né? A gente fala isso aqui nesse tempinho limitado, mas o assunto ele pode render muito e muito mais com seus feedbacks, certo, Vanessa? É isso aí, conversem com seus amigos, manda o episódio pra eles, pro seu inimigo também, né? Vai que você não gostou. É isso. A gente se vê no próximo episódio e tchau!